Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça a todos. Vamos para mais um tempo de porção diária. Hoje o texto que nós estamos aqui para compartilhar é um texto de Paulo na carta dos irmãos aos Filipenses. O capítulo é o primeiro e o versículo é o 12. Diz assim: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me acontecem ou me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Texto interessante. Paulo ele está em uma situação que para alguns é desagradável, que para alguns é situação não favorável. Paulo está preso. Paulo está sendo aqui, como é que eu posso usar essa palavra? Paulo está sendo, tô querendo usar uma palavra aqui, gente, mas está difícil. Paulo está sendo acusado ou prestes a ser sentenciado, mas o que tiro de lição disso aqui é que isso não leva Paulo a ter desânimo na vida, isso não leva Paulo a ficar questionando por que está preso, mas Paulo ele usa da oportunidade para pregar o evangelho, né? E para falar do amor de Deus a todas as pessoas. E é interessante que ele tem um relacionamento forte com a igreja de Filipe, porque a igreja de Filipe, eles fizeram tudo o que podia para ajudar Paulo na sua tarefa de pregar a palavra do Senhor Jesus, ou pregar a boa notícia, como alguns estudiosos falam, né? Levar as boas novas. E isso aconteceu por todo o Império Romano. A igreja de Filipe ajudava Paulo no que ele precisava. Filipos, para a gente se situar aqui, era uma cidade que ficava na província da Romana, né? Da Macedônia. Uma região que hoje, deixa eu ler aqui a biografia, uma região que hoje faz parte do norte da Grécia. E conta como Paulo e os seus companheiros de trabalho levaram o evangelho àquela cidade no ano 50 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos a igreja de Filipe foi a primeira igreja cristã na Europa. O apóstolo visitou a cidade novamente, pelo menos mais uma vez. E isso está relatado em Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Mas o que eu quero tirar como ponto de reflexão hoje: há sempre duas maneiras de olhar para as situações em que passamos ou que enfrentamos. Há sempre duas maneiras de olhar. Paulo, ele sempre olhava de tudo o que acontecia com ele depois de convertido. Quando eu falo depois de convertido, depois que ele entendeu quem era Jesus e o que Jesus era por sua vida, ele sempre olhava na perspectiva da oportunidade de pregar o evangelho. Olha só que interessante. Tudo que Paulo fazia, ou tudo que Paulo passava na vida, ele levava a oportunidade de pregar as boas novas, falar do amor de Jesus e trazer a consciência do evangelho às pessoas. O apóstolo Paulo tinha a preocupação de levar, né, a boa palavra, a boa semente, sempre auxiliando no avanço do evangelho. Quando ele foi preso injustamente, imediatamente procuravam ver como a sua prisão poderia levar a salvação a alguém. E é isso que Paulo fazia. Ou seja, toda vez que acontecia alguma coisa com Paulo, ele fala: o que eu posso tirar de lição disso daqui para pregar o evangelho? O
que eu posso fazer disso daqui para falar de Jesus? O que eu posso fazer dessa oportunidade para falar das bondades e da manifestação do Senhor Jesus? E essa tem que ser a característica de todos nós cristãos, lembrando que Jesus, ele é Senhor de todo o tempo. Lembrando que Jesus, ele é Senhor das nossas vidas e o nome dele há de ser glorificado. E a gente tem que parar para analisar que, frequentemente, ao enfrentarmos uma situação, nós precisamos ver, agora com o olhar cristão, o que isso pode nos impactar, o que isso pode fazermos como instrumentos de Deus para que o nome dele seja glorificado. Isso vai muito de um perfil missionário fiel à vontade de Deus, fiel ao querer de Deus, de em tudo pregar o evangelho, de em tudo fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. De tudo que fizer, fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Paulo, ele nos ensina isso. Paulo, em Atos capítulo 22, do versículo 1 ao 21, quando era atacado por multidão irada, melhor dizendo, ele usava a oportunidade para pregar o evangelho. Quando as acusações contra ele levavam perante o rei os seus pensamentos, foram sobre como compartilhar a sua fé com ele. E isso Paulo fazia com muita maestria. Mesmo quando ele sofreu um naufrágio e foi parar em uma ilha, ele usou da oportunidade para compartilhar o evangelho ali. E não importava a circunstância do momento, a preocupação de Paulo era como usá-la para falar para as pessoas as boas notícias de Deus para a salvação. E a nossa vida tem que ter esse sentido, tem que ter esse significado, tem que ter essa intenção, porque se nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do reino de Jesus, o que nós fazemos, seja lá o que for que nós estivermos fazendo, tem que nos levar na oportunidade de pregar o evangelho. Por isso que toda vez que eu tenho oportunidade de conversar e de se relacionar com as pessoas, automaticamente elas já percebem que eu sou cristão, porque a minha fala, ela apresenta Jesus. O que eu estou fazendo tem que apresentar Jesus, tem que levar a entender quem Jesus é e o que Jesus é para a minha vida. Mas como que a gente pode fazer isso acontecer no nossos dia a dia? E eu quero ler alguma coisa aqui e encerrar essa reflexão de hoje. Bom dia. Dizendo assim: peça a Deus para lhe fazer como ele pode usar as circunstâncias presentes para abençoar as pessoas. Talvez alguém ao seu redor precise ver a diferença que a presença de Cristo fez em sua vida. Você está disposto a cooperar com Deus para que ele use as circunstâncias para demonstrar o seu poder salvador para as pessoas próximas de você? Porque era isso que Paulo fazia. Paulo usava frequentemente as situações, o que ele sofria, as circunstâncias que ele passava para pregar o evangelho. Quando entramos em uma crise, a tendência é ficarmos irados ou termos medo a respeito da nossa situação, em vez de procurarmos ver o que Deus intenciona fazer por meio das nossas circunstâncias. Se permanecermos autocentrados, podemos perder muito do que Deus poderia fazer por meio das nossas experiências, tanto por nós quanto pelas pessoas que estão ao nosso redor.
Vale a pena a gente pensar e olhar pela perspectiva de que Deus ele é Senhor de todas as coisas e o nome dele há de ser glorificado em todo o tempo. Há de... como é que eu posso falar? Há de levar em consideração essa oportunidade. Porque Deus pode fazer da nossa circunstância um bom momento para falar do amor dele. Um bom momento para pregar o Evangelho. Um bom momento para que ele seja apresentado. Deus é Deus e o nome dele há de ser glorificado. Deus abençoe e ótimo dia.